A gente começou, Rô, fazendo o seguinte. Eu dividi o livro de Gênesis nas 3 principais partes, né? Então, o livro de Gênesis é um livro de 50 capítulos, com 1.534 versículos. E a gente dividiu na história primitiva, que vai de 1 a 11, a história patriarcal, que vai de 11 a 37. Opa, olha o Ribamar aqui, ó. Fala, Riba! Oi! E aí, casal, tudo bem? Tudo bem? E aí? Tomei uma overdose de Believe hoje. Ah, Believe tinha. tá bem, obrigado. Mas tá legal. Estão fazendo uma lavagem cerebral aqui. Ah, boa. Foi bem legal. Ó, Que bom. eu tava... Que bom que vocês vão estar com a gente aqui. Ó, a gente está começando agora, eu estava explicando para a Rô, e... Oi, Ribamar, é que eu estou fazendo jantar aqui, viu? Mas eu estou ligada no estudo. Fica em paz, fica em paz. O que você Ó, a está gente fazendo de colocou- bom aí? Eu quero ver se é bom mesmo. Arroz, feijão e zoião. O que você está fazendo aí, Rô? Hoje, o meu filho é vegetariano, então eu estou fazendo um estrogonofe de cogumelo para ele. Meu Olha Deus. só, É rápido e ele adora. que legal. Ó, aqui eu estava explicando que eu separei o livro de Gênesis no Word. Eu acho que ficou mais fácil a leitura para a gente conseguir fazer aqui. Então, a história primitiva, a história patriarcal e a história de José. Então, realmente é para a gente fazer de 1 a 2 versículos por semana. E a gente fez semana passada o capítulo 1, que fala... aqui a gente fala do começo de tudo, né? Da criação do mundo. A gente falou do capítulo 2, o capítulo 2 com ênfase aqui em Adão e Eva. A gente falou semana passada no capítulo 3, que foi a queda do homem, e a gente vai entrar hoje no capítulo 4, que é... Opa, deixa eu vir aqui no capítulo 4, que tem como principal ponto aqui Caim e Abel. Então, novamente, eu vou ler um pouquinho aqui, a Lê um pouco, e aí qual é a ideia da dinâmica aqui? Que a gente possa anotar os principais versículos e capítulos e trazer um entendimento entre nós aqui, tá? Então, no capítulo 4 de Gênesis é contada a história de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Caim oferece a Deus uma oferta inadequada, enquanto Abel oferece um sacrifício aceitável. Deus aceita a oferta de Abel, o que causa ciúmes em Caim. Caim mata Abel por inveja e Deus o confronta sobre seu crime. Como consequência, Caim é amaldiçoado e se torna um fugitivo errante na terra. A base do capítulo 4 é isso, a gente vai ver ponto a ponto aqui, porque tem bastante ensinamento aqui para a gente ver juntos. Capítulo 4, versículo 1. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos ver de novo aqui, ó. Se você... Vamos ver aqui do 7 ao 9. Deixa eu pegar um... Pegar um azulzinho aqui, ó. Do 7 ao 9. Está vendo aqui, ó. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quem falou isso? O Senhor disse a Caim: por que seu rosto está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que forte isso aqui. E eu falo que a Bíblia ela é tão viva que é a primeira vez que eu presto atenção nesse 7 ao 9, como eu prestei agora. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Lembrando aqui, tá? No 8, disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e matou-o. Então aqui, ó, a gente viu do 6 até o 8, é Deus falando com Caim. E aqui, do 6 até o 7, é Deus falando com Caim. O 8, nós temos Caim chamando Abel. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Olha que forte isso aqui, porque Deus já sabia, né? Vamos para o 10 aqui? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua... Deixa eu ver até onde vai aqui, para a gente parar e fazer uma reflexão. Legal. Eu vou ler, está faltando um pouco aqui para a gente poder voltar, que tem muita coisa aqui, hein? Vamos terminar aqui, ó. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Maljael a Matazuel e Matazuel a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres e chamou-se Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque a sua... Olha que forte isso aqui, ó. Vou marcar aqui também para a gente voltar. Disse Lameque às suas mulheres. Quem é Lameque? Vamos ver Lameque aqui, ó. Caim teve relações com sua mulher, engravidou e deu à luz a Enoque. Enoque teve Irade, Irade teve Mausuel, Metuzuel teve Lameque. Lameque é da geração de Caim, do irmão que ficou vivo e matou Abel, certo? Então a gente tem aqui, ó. Lameque tem 2 esposas. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Isso aqui é fortíssimo, para a gente ver também. Novamente, Adão teve relação com sua mulher, e ela deu à luz outros filhos, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época começou a invocar o nome do Senhor. Então, é muito forte. Daqui para frente é muito forte esse livro, né? Mas olha que forte que a gente começa a ver aqui, ó. Do capítulo 5 para baixo, a gente vai começar a estudar uma era de depravação. A gente vai começar a entender uma era tão contaminada ao ponto de um dos descendentes de Sete, que já é o terceiro filho de Adão e Eva, que é Noé,
ele começa tudo de novo, né? A gente vai escutar, a gente vai entender isso um pouquinho mais para baixo. Mas olha que forte aqui, ó. O primeiro filho, ele mata o irmão. A gente já está vendo aqui. Ele mata o próprio irmão por inveja. Então, ele fez uma oferta para o Senhor. E isso, quando a gente traz para o dia de hoje, a gente vê a todo momento, né? A gente vê isso no trabalho, a gente vê isso na família, a gente vê isso com amigos, a gente vê isso a todo momento. Por quê? Novamente, estava lá, Caim e Abel. Se a gente voltar para cá, ó, disse, porém, Deus falando para Caim, se você fizer o bem, não será aceito? O que ele está falando aqui? Visivelmente, a ação de Caim foi uma ação com segundas intenções. Então, Deus vai sempre entender o nosso coração. Então, olha Deus falando para Caim aqui, ó, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, novamente, eu percebi isso nos últimos anos, que sempre que a gente faz alguma coisa com segundas intenções, não tem leveza, não tem fluidez. A vida é essa tomada de ação intencional, que às vezes vai fazer com que a gente acerte, que às vezes a gente erre, mas sempre de forma intencional. Uma coisa que eu falo é o seguinte: quanto mais conhecimento a gente tiver, mais essa intuição passa a ser assertiva. Vocês concordam? Então, novamente, quanto menos conhecimento, mais eu vou agir por segundas intenções. E olha Deus deixando claro aqui, ó, a oferta dos dois, se a gente olhar por oferta, era muito parecida a oferta dos dois, entende? Então, não era a oferta. Não era a oferta, deu o som do coração, né? Exatamente, está claro. Então, novamente, quando a gente fala, quando a gente lê aqui, ó, se você fizer o bem, não será aceito. Então, novamente, essa oferta ela não veio com a melhor das intenções. E Deus percebeu que não veio. Então, uma pessoa que já estava contaminada, automaticamente, ele olha para o próprio irmão e ele não consegue entender que o erro está nele. Ele olha para o irmão agora como alguém que Deus aprovou. Então, ele já passa a ver o irmão como um inimigo. Vamos entender aqui, né? Essas dores, a gente teve semana passada, a gente falou um pouco disso. Se eu estou sentindo inveja, se eu estou sentindo ódio, raiva, dores, sentimentos que não são para sentir, é um sinal claro de que eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim. Olha aqui, ó. Eu começo a agir por segundas intenções, eu estou contaminado. Olha, mas, aqui, ó. Saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A todo momento acontece alguma coisa na minha vida e na vida de vocês para fazer com que a gente seja contaminado pelo mal. E a partir do momento que a gente passa a ser contaminado pelo mal, o nosso olhar para o nosso irmão passa a ser diferente. Uhum. Então, quer dizer, ele já não está olhando para o irmão dele como um igual. Ele está olhando para o irmão dele como alguém que tem privilégios que ele não tem. Mas isso é como ele vê a vida, na verdade, porque... Olha que forte, porque ele está olhando para o irmão dele como alguém que teve uma aceitação que ele não teve, ao ponto dele matar o próprio irmão. E eu falo, semana passada a gente falou um pouco disso. Deus ele é tão claro, e a Bíblia é tão viva, porque isso não é sobre Caim e Abel. Isso aqui dá para falar que é de 2025, gente. Perfeito. Dá para falar que é de hoje. Então, passando daqui, ó, a gente vem para cá e coloca. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Ele sabe o que fez. Ele perguntou, né? Ele sabe o que fez. Olha só, ele vira e fala, não, aqui em cima, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Mas a pessoa está fazendo mal. Sim. E ainda, às vezes, ela se vitimiza. Mas um ponto importante que eu falo que a gente tem que olhar é o seguinte, vamos tirar essa visão do próximo, vamos tirar essa visão de terceiros, porque é muito fácil a gente trazer a visão para o próximo, e vamos trazer para a gente, né? As dores do dia a dia.
como é importante a gente se desculpar rápido, como é importante a gente resolver rápido, como é importante a gente tirar coisas pequenas que podem se tornar grandes rápido da frente. Porque, novamente, coisas pequenas... Na verdade, aí é sondar o coração, né? Deus mesmo fala para a gente sondar o coração, né? Porque dentro do coração, se a gente não está com o Espírito Santo ali orientando a gente, você tem tendências de inveja, você tem tendências de um monte de coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre se controlando e falando, Deus, sonda meu coração, né? Exatamente. Então, olha, isso daqui novamente, a gente poderia trazer para os dias de hoje, porque acontece muito. E olha que forte aqui, ó, quando a gente passa, a gente viu que Caim matou Abel, Deus amaldiçoa a terra, tudo que ele colocar a mão, automaticamente, ele não terá força para conseguir gerar resultado do que ele vai fazer, mas, ao mesmo tempo, ele passa a ser amaldiçoado, né? Então, hoje, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Qual é a questão aqui? A questão que ficou muito forte para mim, quando eu vou ler essa parte aqui, que ela vai até Noé 7, nós vamos ler depois o capítulo 5, mas em 7 nós já percebemos uma mudança, né? Tanto que quando o nome, quando a gente vai para o próximo capítulo e Deus cita o nome das pessoas que estão no livro dele, automaticamente ele pula Caim e Abel. Ele vai direto para 7. A gente vai ver lá, a gente vai ver no próximo livro, a gente vai ver lá Adão, 7 e segue assim por diante. Porque simplesmente se viveu uma era aqui de contaminação. Na hora que a gente pegar os próximos capítulos, um liga muito claro no outro. Mas o que me preocupa não é nem o Caim aqui. O que me preocupa é isso aqui, ó. Quando eu fui ler esse livro, o que me preocupou é isso aqui, ó. Porque a gente tem uma geração de Caim, que é Lameque, e Lameque sabe que Caim foi amaldiçoado, e automaticamente ele usa isso já de uma forma a tirar vantagem. Porque ele está falando o seguinte, Deus, quando amaldiçoou Caim, é para que ele convivesse com aquilo o resto da vida dele. Mas Lameque aqui já é extremamente mal intencionado. Ele está usando essa maldição ao favor dele. Porque a gente vai ver aqui, ó. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes. Ele está falando o quê? Se alguém encostar em mim, vai ser amaldiçoado 70 vezes. Ele já está usando isso aqui de forma extremamente maldosa. Usando a maldição que Deus colocou sobre um descendente dele para tirar vantagem aqui. E essa geração ela passa a ser tão corrompida, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, é necessário começar de novo. E aí, quando eu quero começar de novo, Ribamar e Rosana, eu tenho um entendimento, eu gostaria da opinião de vocês. Porque quando eu olho começar de novo, me traz o seguinte, sempre vai ter numa geração que começa tudo de novo. Isso é fato. Quando uma geração é muito forte, muito abençoada, a outra vem com deficiências, né? Porque não sofreu, né? Não teve sofrimento, não teve provação da parte de Deus, não foi forjada no fogo ou no deserto. Aí é uma pergunta, sendo alguém que tem 5 crianças dentro de casa, e não é fácil criar filhos, a gente sabe disso, entender o seguinte, essa questão do temor a Deus desde criança, é que eu não tive. Novamente, a minha questão com a Bíblia era uma Bíblia aberta na sala da minha casa, com Salmo 91, criado por uma avó católica, e eu ia na igreja todos os domingos, mas eu nunca tinha aberto aquela Bíblia que estava na minha sala a vida inteira. Eu nunca tinha aberto. Ela ficava aberta no Salmo 91, simplesmente na frente, embaixo da televisão, tinha um rackzinho, ficava ali a Bíblia aberta, e eu nunca tinha mexido na Bíblia até então. A minha esposa, ela já é filha de pastores,
e automaticamente esse convívio com o pai, que ela não tem mais o pai, mas como ela fala do pai, dá para ver como isso marcou ela, essa questão. Então, me vem muito, a gente tenta passar isso para as crianças, essa questão de já trazer a palavra de Deus para dentro de casa, de já instruir do jeito certo, nos faz prolongar gerações melhores? Como é que vocês enxergam isso? Com certeza, com certeza. É a história de construir a casa na rocha e não na areia, né? Quando você dá fundamento, você está construindo na rocha. Pra você ter uma ideia, eu tenho 4 netos, né? São 2 filhos e 4 netos. O meu neto mais novo tem 5 anos e ele já recita versículo bíblico. Olha Então, só. ele já corrige a gente quando está falando que, olha, isso não é de Deus, Jesus não gosta disso. Então, a gente começou a frequentar. Eu sou de origem católica, movimento carismático, e nós começamos a frequentar uma igreja evangélica por conta dos nossos filhos, para ter eles. A gente até brincava isso com o pastor certa vez, que eu prefiro buscar meu filho na porta da igreja do que buscar na porta da delegacia. Com certeza. Sim. Então, esse fundamento, e hoje estão os 2 casados e tal, são tementes a Deus e os filhos estão no mesmo caminho. Porque eu acho que é um ponto importante, isso dá uma discussão muito grande, porque as pessoas elas olham e falam, olha, você é cristão, você acredita no Messias, acredita ao ponto de dar a sua vida pelo Messias, porque quando a gente realmente entende que o Messias veio de fato, como é o meu caso, se ele quiser me levar amanhã, eu estou feliz, porque eu já consegui entender que ele está comigo. Isso se torna muito forte. Então, isso não quer dizer que nós somos perfeitos, Ribamar. De jeito eu acho nenhum. que as pessoas... eu consigo ter os 2 olhares, porque eu era uma pessoa que olhava para um cristão e falava, meu Deus do céu, essas pessoas não vivem. E hoje eu olho e falo o seguinte, como eu era ignorante, não é isso. Então, automaticamente, existe um julgamento sobre quem escolhe seguir a palavra de Deus, como se fosse uma pessoa que tem que ser perfeita. Então, as pessoas ficam procurando erros na gente. Ou até mesmo bitolada, né? Você sabe, Marcos, o que eu vejo muito com essa geração que está vivendo agora, os seus 30 e poucos anos, que eles foram criados muito... uma geração anterior sofreu mais e trabalhou mais, então a gente não queria que eles sofressem. E aí você cria um para-choque e automaticamente você forma pessoas vulneráveis. A gente vê na nossa igreja, por exemplo, tem um movimento Legendários que deve ter no Brasil todo aqui. E aí deve ter também. Tem muito homem que está indo para subir uma montanha para se encontrar com Deus, para ser provado, porque ele não lá ele está aberto, mas ele não se abriu para o pai ou para a mãe para poder ter os ensinamentos, porque ele teve tudo na mão. Perfeito. E talvez aí volta nessa questão de como é importante essa base cristã dentro de casa, né? Perfeito. Como é importante, porque, novamente, eu rodei para entender que eu olho para trás e falo, nossa, como eu deveria ter tido acesso à palavra de Deus mais cedo. Antes de tudo, na vida, a gente entender essa palavra e viver essa palavra. E viver essa palavra e entender essa palavra nos mantém sendo imperfeitos como todas as pessoas, mas a diferença é que Deus nos direciona para que a gente sempre volte para a palavra. Perfeito. Então, quando eu vou para cá e percebo o seguinte, se eu... Tá muito claro, é muito claro, a gente acabou de ler aqui, eu não vou nem para o 5, porque tem muita coisa para a gente explorar aqui, mas quando eu venho aqui e percebo que é um simples ato de eu agir com segundas intenções, automaticamente vai fazer com que o meu agir ele não tenha o direcionar de Deus. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala o seguinte, apesar de todo o meu esforço, eu sei que teve algo mais para aquilo acontecer? Vocês já passaram por isso, Ribamar e Rosana? Com certeza. Já passou? Sim. Esse algo a mais... É só Deus, né? Esse algo a mais, eu entendi lendo esse livro, que é quando a nossa oferta ela é aceita. A oferta aceita é o seguinte, não é que eu preciso ficar parando, não. A oferta aceita é eu viver conforme Deus quer que eu viva. Perfeito. E eu acho que tem um ponto também. Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, mais fácil a gente consegue se corrigir. Sim. Um exemplo.
Você vai tomar uma atitude que você não sente paz, ou que você se sente desconfortável. Você sabe que é uma atitude errada. Nós somos imperfeitos, às vezes a gente acaba errando. E aquilo fica te incomodando Até corrigir. de você corrigir. Então, assim, isso não significa que nós não somos pecadores. Pelo contrário, gente, nós Todos somos os dias. pecadores todos os dias. Nós Todo somos dia. seres mortais. O único perfeito foi Jesus Cristo. Mas a gente tendo o Espírito Santo com a gente, eu acho que é uma esperança da gente se tornar a imagem e semelhança de Cristo, como fala a Bíblia, né? A gente começa, Eu acho- com entendimento, com clareza, começa a viver de fato o evangelho, né? A errar menos. A errar Exato. menos, a errar menos. A Mas gente isso não faz absolutamente nada aqui em casa se a gente não pedir para Deus. Orar. É É isso isso aí. aí. Aqui em casa, nós somos na verdade, nós vivemos todos os dias na direção de Deus, literalmente. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos direcionou, porque todo dia é uma decisão diferente, todo dia é uma dificuldade diferente. E, assim, meu marido, ele ora muito e pede, Deus, qual que é a direção que eu tenho que tomar? Eu também jejuo para Deus dar sabedoria para ele, conseguir dar clareza para ele, porque ele é o líder da nossa casa, então ele nos direciona, né? E eu vou dando suporte. E assim a gente vai. Perfeito. E também esse entendimento, né? A gente falou, quando a gente volta para o capítulo anterior, a gente fala ali de... A gente falou, até é importante voltar nisso, a Fê acabou citando, mas a gente traz um ponto aqui importante, que está até marcado. Senta aqui. Até marcado aqui, ó. Quando Adão e Eva, eles acabam comendo da fruta proibida, e eu falei isso, está gravado lá no canal, eu não vou voltar nisso agora, mas tem um ponto que me marcou aqui, no anterior, que é o que fala o seguinte, né? Fala para o homem, né? Com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dele foi tirado. E você é pó e ao pó voltará. E aí, para a mulher, fala da seguinte forma: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto... Vamos para a mulher aqui, ó. A mulher, ele declarou, multiplicai grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará a sua luz. Seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. Então, olha o que é isso aqui, ó. Quando a gente... Olha que forte, como as pessoas distorcem isso, né? Porque quando eu venho para cá, eu vou até circular, quando eu venho para cá e quando eu venho para cá, ó, e quando eu venho para o 19, a vida do homem não tem que ser uma vida difícil, e a vida da mulher não tem que ser uma vida onde o homem a domina. Mas vocês já perceberam que quando nós fazemos escolhas erradas fora de Deus, normalmente a mulher é dominada pelo homem e o homem tem uma vida difícil? Exatamente. Bem assim. Então eu percebo que são pequenas escolhas que... Quer pegar para outra mão. São pequenas escolhas, e eu já tenho uma menina de 14 anos, e a Bela já está indo para 10, e daqui a pouco começam a namorar e assim por diante. Então, são pequenas escolhas que, né? Se eu tenho uma relação onde ela é desproporcional, a mulher não é uma auxiliadora e o homem não é quem direciona, ela é desproporcional, é porque essa relação não está abençoada por Deus. Olha como está claro isso na Bíblia, e a gente foge da palavra. Você sabe que eu penso assim, bendito é o homem que tem uma mulher intercessora. Bendito Amém. é o homem. E também é o seguinte, a gente vive uma relação tão madura e tão tranquila que isso serve de exemplo e a gente usa, testemunho disso em grupos de casais. Mas isso é importante, porque nós estamos falando aqui, ó, que dessa relação, eu não vou voltar no capítulo 3, ele está gravado lá no canal, mas dessa relação, que eu trato um pouco de como eu enxergo o que aconteceu na relação, mas da relação nascem esses dois filhos. Então, quer dizer, os dois filhos, eles já nascem de um pai e uma mãe amaldiçoados, vocês concordam? Sim. Então, novamente, eu falo que todo Antigo Testamento, gente, na minha visão, ele é um caminho para a vinda do Messias. Ele é um caminho para a vinda de Cristo. Então, novamente,
esse paraíso que Adão e Eva saiu, automaticamente, quando nós aceitamos Cristo, eu acredito que nós voltamos para esse paraíso. Porque esse paraíso é essa paz e essa leveza que a gente sente no coração. É a paz do Espírito Santo, né? Exatamente. Um capítulo junta muito para mim no outro. Mas olha só, porque a gente vai seguir aqui, é importante para a gente trazer essa menção, que quando a gente for para o capítulo 5, a gente vai falar muito de uma descendência corrompida, ficou visível aqui. A gente está vendo aqui talvez a quarta, quinta geração de Caim, e já uma geração onde, inclusive, Lameque utiliza a maldição do seu descendente de forma a tirar vantagem. Então, realmente, uma geração corrompida. Mas, quando a gente entrar no 5 para frente, a gente vai ver como essa geração realmente transforma o mundo em algo ruim, mas a gente vê aqui, ó, também a Sete nasceu... Aqui, desculpa. Novamente, Adão teve relação com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sabe o que eu vejo aqui? Porque Sete, gente, Sete é quem inicia a geração que chega em Noé, tá? A gente vai depois um pouco para frente, é quem inicia a geração que chegou em Noé. Vocês conseguem enxergar um Adão e uma Eva aqui, que, de alguma forma, entende que deu ruim? Fizemos um caquinha? Fizemos besteira, né? Porque, novamente, a gente vai chegar em 400 anos aqui de decadência, até Noé começar o mundo novamente, mas quando eu vou ler, e foi tão bom para mim tirar a Bíblia e jogar para o Word assim, porque eu comecei a prestar atenção em detalhes, do detalhe que eu não prestava. E, novamente, Sete é a geração que vai trazer Noé, e de Noé é a geração, as novas gerações que vão trazer Cristo. Aí tem uma história bem legalzinha lá em Noé, nós não vamos falar dela agora, tá? Nas próximas semanas. Mas um dos filhos de... Quem lembra os nomes dos 3 filhos de Noé? De Noé, quem lembra o nome dos 3? Não, eu não Sem lembro. Jafé... Você lembra, Rô? Sem... Não lembro. Tem uma outra coisa que eu acho que eu peguei também, lendo, que se revelou para mim de uma forma bem legal. Ó. Noé, filhos. Mas nós vamos chegar lá. Sem, Cã e Jafé. Jafé, né? Jafé. Sem, Cã e Jafé. E olha que interessante, porque de Sem, Cã e Jafé, Deus vai amaldiçoar um deles, porque um deles desnudou o pai. Vocês lembram dessa passagem? Sim. Legal. E vocês lembram o filho que nasce desse filho amaldiçoado? O nome do filho? Não. Canaã. A terra prometida, que depois o Filho de Moisés... Jafé, né, Canaã? Isso. A terra prometida, que depois Moisés vai buscar lá na frente, foi uma terra contaminada por Deus aqui no começo de Gênesis. Canaã, a região de Canaã, é construída por esse filho da maldição de um dos filhos de Noé. Mas nós vamos chegar nisso também. Eu comecei lendo nesse detalhe a Bíblia, e ela vem se revelando para mim de um jeito tão interessante, que aí é nisso que a gente começou a querer começar o estudo. Porque realmente ela tipo assim, se revela de uma forma tão forte que ela conta a história de 2025. Ela não conta uma história de 4.000 anos atrás. Então, fechando com vocês aqui, do 5 para frente começa a ser maravilhoso, porque eu consigo enxergar aqui um Adão e Eva que percebe que fez caquinha. Eu consigo perceber aqui, através de Sete, olha só, Sete vai viver nessa geração contaminada, quando a gente for para o 5 para frente. Mas ele se permite gerar filhos e descendentes até a chegada de Noé. Então, aquele Noé que simplesmente Deus vira e fala, através de você vou começar uma nova nação, não começou lá na frente, começou aqui, ó. Começou num Adão e numa Eva quebrantando o seu coração e entendendo que agiu errado. Arrependimento. Exatamente isso. Começou... Opa, deixa eu só fechar isso aqui, desculpa. Começou aqui atrás,
Porque se a gente não presta atenção nesses detalhes, a história toda se liga, gente. Então, começou aqui num Adão e numa Eva, que já tem, olha só a Eva falando aqui, ó, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então, e a gente vai ver muito de Noé e de Adão e Eva, falando muito de Deus, coisa que a gente não vê lá atrás, nos capítulos anteriores. Então, realmente, a gente vê até eles confrontando Deus, como se eles não tivessem feito nada errado. E daqui para frente eu percebo um Adão e Eva totalmente diferente. Perceberam que fizeram caquinha. Então, novamente, o capítulo 4 ele nos traz como é importante a gente estar com o coração em Cristo, para que todos os atos que a gente haja de forma errada, ou toda a segunda intenção que passa na nossa cabeça, a gente rapidamente as tire, porque serão ações no braço. Deus não vai nos abençoar. E sempre que a gente quer ações fluidas, é necessário esse algo a mais que nós não sabemos como aconteceu. E esse algo a mais é quando Deus decide nos ajudar. Dependência de Deus. Se a oferta for para Ele. Exatamente. Esse algo a mais, se a oferta foi do jeito que é para ser feita, e não é oferta de matar nada, é oferta do nosso coração. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me oferecendo? Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, como é que eu ofereço o meu corpo para o mundo? Como eu ofereço a minha mente, a minha fala, a minha vivência? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Essa é a minha oferta para o mundo. Legal. A única coisa que eu posso oferecer para o mundo sou eu. Você sabe que vem muito ao encontro da nossa oração diária, nossa meditação de hoje, com eu e minha esposa, foi nesse sentido, que nós queremos viver até o dia que o Senhor queira que nós vivamos, mas queremos principalmente estar vivos para servir até o dia que Ele nos chamar. Amém. 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 É isso mesmo. E isso é tão forte, porque quando a gente entende isso, realmente nós estamos disponíveis para ir amanhã se for necessário. Mas isso. Deus vai nos usar de uma forma tão brilhante tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha para queimar. Então a gente percebe aqui de uma forma muito clara uma mensagem do que é realmente servir Deus. Não é eu ajudar o próximo, porque na maioria das vezes está ligado ao ego. Não é eu ajudar o mendigo. Não, é a oferta do coração. É como eu me ofereço ao mundo. Nós temos 2 irmãos aqui que visivelmente ofertas parecidas, mas corações diferentes. Então a gente consegue entender isso num único capítulo. A gente consegue seguir um pouquinho esse capítulo também e perceber, olha só, aqui no final, 2 coisas diferentes. Uma descendência de Caim, que foi o filho que matou, descendência extremamente corrompida, ao ponto de usar uma maldição ao seu favor, já com segundas intenções, mas a gente vê aqui no finalzinho, que passa desapercebido, provavelmente um Adão e uma Eva que entendeu que fez alguma coisa errada. Porque o novo filho já é o filho que vai trazer muita esperança e vai trazer uma descendência correta, que é 7. É isso aí. É isso mesmo. Então, eu não vou partir para o 5, porque é tanta mensagem para a gente refletir no capítulo 4, que a gente ia perder tudo isso que está no capítulo 4 aqui. Então, espero que até semana que vem a gente possa refletir nesses capítulos, refletir nesses ensinamentos. Olha, um capítulo tão curto, mas que ensina tanta coisa. Perfeito. É isso mesmo. Você sabe que nós temos um grupo aqui na igreja, são mais de 200 membros da igreja, que a gente faz diariamente, a gente lê 3 capítulos da Bíblia para fechar o ano com a Bíblia toda. E eu fico encarregado de fazer o resumo, né? Trazendo para a nossa teologia reformada, aplicações do nosso dia a dia, e muito dessa mensagem, como você mesmo falou, não é para 4.000 anos atrás, é para 2025. A palavra de Deus é viva, é impressionante, né? Viva e eficaz. Legal. Amém. Então, eu vou fechar nesse capítulo 4, eu não vou seguir para o próximo capítulo, que a gente possa, daqui até semana que vem, ver vídeo. Normalmente eu estimulo isso. Vamos, tipo assim, tem tanta mensagem viva aqui, ver vídeo, ler a Bíblia, entender coisas, porque tem muita mensagem para a gente usar no nosso dia a dia, somente em um capítulo. É incrível. E aí, quando eu desdobrei, para fechar com vocês, quando eu desdobrei tudo isso, tem 50 capítulos e 1.533 versículos só em Gênesis. Imagina o tanto de coisa que dá para aprender só em Gênesis.
É muita coisa. É bem isso, é muita coisa. E a gente tem que Rosana, estar, só vamos aprender se a gente tiver com o coração aberto para isso, né? É verdade. amém, é exatamente isso. Novamente, a gente vê de novo aqui é, é, alguém que não quis entender, que bateu de frente com Deus, e a geração dessa pessoa continua corrompida. E a gente vê aqui de uma forma quase que passando desapercebida, porque eu fui ler isso aqui dessa forma há poucas semanas atrás, e até então eu nunca tinha visto dessa forma, mas me passa um ar de um Adão e de uma Eva que, tipo assim, deu ruim e, tipo assim, Reconheceram, né, que a gente precisavam de precisa Deus. mudar. Exatamente, porque nasce um filho novo aí, que desse filho começa uma descendência. No meio desse tumulto todo que a gente começa a ver a partir da semana que vem, porque do 5 para frente é um tumulto, porque já é muito da descendência corrompida, no meio desse tumulto todo, nós vamos ver uma descendência que vai dar certo, que é a descendência de Sete. Então, tem uma mensagem muito forte aqui. Glória a Ribamar, Deus. obrigado por estar conosco hoje. Rô, Eu que obrigado por estar agradeço conosco. o convite. Não, muito bom. Eu que Eu vou agradeço o convite. pedir para a Fê fazer uma oração para a gente finalizar. Tá. Então vamos lá, tá com a Rô. Rô, oração Então tá. Semana que vem. Semana que vem é o Ribamar. Vamos lá, Tá dona bom. Rô. Oração tá com Senhor você. Deus e Pai, te agradeço por este momento de aprendizado, por estarmos aqui. Tu disseste que quando dois ou mais estão reunidos, que o Senhor está em nosso meio. Te Obrigado. agradeço por esta aula que o Marcos pôde nos dar. São conhecimentos a cada dia, por mais que a gente leia a palavra, a cada dia aprendemos, porque a palavra é viva e eficaz, e ela fala ao nosso coração no momento em que nós precisamos. Amém. Agradeço, Senhor, por isso. Guarda agora a nossa noite, guarda os nossos familiares, que o Senhor proteja, que o Senhor esteja, que o Teu Espírito Santo nos cubra e nos proteja, Senhor. Abençoa a vida do Marcos, abençoa a vida de toda a família dele, que este propósito, Senhor, que ele colocou em fazer este estudo, Senhor, que o Senhor possa o blindar com o Teu Espírito Santo, Amém. porque sabemos que o inimigo não ficará feliz, mas Certo. isso é pelo Teu propósito, pela Glória a Tua Deus. palavra. Nós te agradecemos por tudo, em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Riba, obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado, gente. Quarta-feira que vem eu vou estar por aí. Eu vou, Tamo junto. vou ter que assistir do Airbnb aí do ladinho. Bom. Oi, linda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Riba. Beijo. Tchau.